Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui dividir com vocês. Se tiver mexendo aqui é o Pedro, tá? Ó. Achou! Achou, Pedro! Então, eu queria dividir com vocês, até fiz uma colinha, de como foram os primeiros 3 meses com o Pedro. Como é que eu vou dizer pra vocês? Oi? Achou! Achou! Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é que foi bastante impactante, porque quando a gente tá grávida, a gente acha que sabe o que vai vir, mas não sabe. Quem não teve filho ainda, mesmo que tenha convivido assim um pouco com alguém que teve, olha, a gente não tem ideia, é muito impactante, é uma mudança muito significativa na vida da mulher, da família, do relacionamento. Oi, tudo bem? Oi, gatão. Oi. E é bem difícil de lidar, assim, não é fácil. Tem que ser bastante forte. E eu digo hoje para as grávidas ou para quem vai engravidar que já tem que se estruturar antes, para ser bastante forte antes, para não deixar chegar na hora e ter que ser forte, porque daí é mais difícil. A primeira semana que o Pedro chegou em casa, a gente já foi um impacto do sono, porque a gente não dormiu nada na primeira semana. Opa, cuidado, vem aqui com a mamãe. Vem aqui com a mamãe. Vem, fica em pezinho aqui, ó. Aqui no joelho da mamãe. Então, a gente não dormiu nada. Até a gente seguir uma rotininha assim do sono, se acostumar, ele se acostumar e a gente se acostumar, foi uma semana sem dormir. Porque o que aconteceu? Ele mamava, demorava, daí dormia, daí a gente colocava no berço, daí ele soltava pum, daí ele fazia cocô, daí a gente tinha que trocar a fralda. Ai, peraí, o foco, isso. Daí a gente tinha que trocar a fralda. Daí trocava a fralda, dava mamada, ele dormia, era tudo um ciclo, ficava se repetindo. E isso daí a madrugada toda. A gente só conseguia dormir 7 horas da manhã, porque a minha sogra que estava na minha casa durante essa semana pegava ele e ficava enrolando ele até as 10 da manhã. Senão, olha, a gente penou, né, nesses dias aí. Então, pra começar na primeira semana é o sono o pior, assim. Depois nos 15 dias, né, na segunda semana, já fica melhorzinho. Ai, vamos tomar água, vem aqui com a mamãe. Vem, isso, vamos tomar água. Tava com sede, né? Ai, que gostoso, mamãe. Bom, depois, a partir da segunda semana, começou a melhorar um pouco, ou seja, a gente dormia um pouco, mas não quer dizer que dormia muito. Então, essa parte do sono aí, o casal se lasca. A amamentação também foi muito difícil. Eu gravei um vídeo pra vocês só com relação a isso, pra passar a minha experiência. Então, assim, se pudesse se informar bastante antes, mas bastante mesmo, assim, levar muito a sério, porque quando a gente tá grávida a gente não leva muito a sério esse assunto, então é bastante importante. A amamentação, o que é que tem que fazer quando o leite desce para não empedrar, ordenhar, o bebê não tá ganhando peso, tem que ordenhar e dar para ele no copinho. Siga o grupo GVA no Facebook, assista o meu vídeo de amamentação que tem muitas dicas lá. Outra coisa bastante difícil, lidar com palpites. Meu Deus do céu, todo mundo quer falar alguma coisa, seja próximo ou seja de longe. Meu Senhor Jesus, você tem que ser muito forte também com relação a palpites. Eu também gravei um vídeo sobre palpites aqui no canal, você pode ver lá as dicas que eu dou com relação a isso. Força na peruca, hein, meninas? Outra coisa, o apoio familiar e do pai.
muito importante, muito importante. O Love tava do meu lado nos primeiros 23 dias que ele tirou férias junto. Assim, muito importante poder contar com ele, porque a gente fica sem saber o que fazer. Olha, as mães solteiras, meu Deus do céu, olha, Deus tem que dar muita força pra vocês. Se você é mãe solteira e tá assistindo esse vídeo, muita força, porque realmente é difícil e eu admiro vocês muito, muito, muito. Oi, Pedro. Muito, eu admiro vocês muito, porque realmente é difícil. Eu tive muito apoio da minha mãe, da minha sogra. Ah, o Pedro tá balançando tudo. Vem cá, meu nego. Vem, ó. Vem aqui com a mamãe. Vem. Vem com a mamãe. Ai, o Pedro tá pegando a câmera. Ai, olha ali, ó. Olha ali, ó. Tu tá pegando a câmera, seu safadão? Hã? Tu tá pegando a câmera? A mamãe vai ter que colocar mais longe, é? Hã? Oi? 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 Oh, meu Deus. Bebê é assim, né? Bom, continuando. Onde é que eu tava? Ah, o apoio familiar é muito importante. Eu tive apoio da minha sogra, eu tive apoio da minha mãe, do meu sogro. As irmãs do Love também vieram e deram uma ajudinha. Assim, toda ajuda é bem-vinda nesse início. Às vezes a gente fica pensando que mais... Opa! Às vezes a gente fica pensando que mais vai atrapalhar do que ajudar, mas é ilusão. Peraí, deixa eu colocar aqui. Ai, mudanças. Vamos arrumar aqui, né, Pedro? Não, esse não. Esse é cacaca. Não pode isso. Pronto? Agora tu fica aí, né? Ó, aqui, ó. O cavalinho, ó. Vai lá no cavalinho. Deu? Às vezes a gente fica achando que a ajuda é desnecessário, vai atrapalhar. Eu morria de medo de ficar... Porque a gente nunca ganhou bebê. Então, quando acontece isso com a gente não sabe se os hormônios vão estar à flor da pele, a gente vai se irritar com tudo, e daí vai querer que todo mundo saia da tua casa e que não tenha ninguém. Eu não sei, eu não sabia, quer dizer, eu não sei nenhum, hoje eu sei, né? Mas eu digo que eu não sabia. Então eu tinha muito medo disso, de ter 500 pessoas na minha casa e eu ficar incomodada e chegar uma hora, gritar e sai daqui todo mundo. Então eu tinha medo até das pessoas não entenderem e ficarem bravas comigo. Até falei com a minha mãe, com a minha sogra, tudo antes por causa disso, desse meu medo. É girafinha. Mas assim, depois toda ajuda é ótima. A minha mãe só cuidou da comida, da casa e da roupa. A minha sogra só cuidava dele pra gente dormir. E esse apoio foi extremamente importante. Depois a minha sogra, que mora em outra cidade, ela foi embora. Mas a minha mãe continuou aqui e me ajudou. Me ajuda até hoje, né? Porque ela ficou aqui na minha casa ajudando até 2 meses. Daí depois no 3º mês a minha avó veio pra ela cuidar, então ela teve que ir pra casa. Então eu ia pra casa dela, passava o dia lá todos os dias. E quando o Pedro fez 8 meses, eu reduzi pra 3 vezes na semana, ficava 2 vezes com ele em casa. Fora os dias que a minha mãe viaja, assim, daí eu fico sozinha com ele em casa. Mas é extremamente importante, porque, por exemplo, eu vou pra casa da minha mãe, ela faz comida, eu tenho dedicação exclusiva com o Pedro. E também, assim, a gente precisa conversar com outras pessoas, a gente precisa ver outros ares, a gente precisa sair de casa. É enlouquecedor às vezes. Opa! Então, esse lado também é importante. Mas o apoio familiar é essencial. Você travessinho. Assim, dá conta da casa, dá conta do Pedro, dá conta do casamento, dá conta do cansaço, é extremamente difícil.
Isso porque eu tirei licença e eu tô exclusivamente para o Pedro. Eu não tô trabalhando, então eu tô exclusivamente para o Pedro e eu não faço mais nada. A não ser o blog, claro, mas assim, o blog, se eu não tiver tempo, eu não faço, eu paro. Não é uma coisa que eu tenho uma obrigação, assim, que tipo um trabalho, tipo um estudo. Eu posso ficar parada, se bem que eu já na gravidez me programei e antecipei muitos vídeos. Mas assim, não é uma coisa que eu tenho que fazer. Ah, eu tenho que parar tudo segunda, terça, quarta, quinta e sexta e tenho que gravar. Não. Então, assim, isso me facilitou. E sinceramente, o blog está se tornando uma distração pro meu cansaço, para essa dedicação. É uma outra atividade que me relaxa do que as outras que a gente faz. Porque a casa mesmo eu larguei de mão. A gente tem uma faxineira que vem a cada 15 dias e só fica nisso. Depois que o Pedro começou a engatinhar, óbvio que a gente tem que passar uma vassoura, cuidar, né? Porque ele anda pelo chão, tudo. Eu priorizava ele ficar aqui nesse cantinho que é a brinquedoteca, que eu chamo, que eu tenho um vídeo no canal também mostrando pra vocês. Mas depois dos 8 meses ele começou a engatear pela casa inteira, então tem que manter uma certa higiene. Mas fora isso, eu larguei de mão casa, roupa, tudo. Eu só lavo a roupa dele, minhas calcinhas e sutiãs. Às vezes, se eu tenho tempo, eu jogo na máquina alguma coisa, senão também não jogo. E o casamento, primeiro que você fica 40 dias sem sexo. Depois, quando você vai fazer sexo, eu vou gravar um vídeo falando só sobre isso, pode ser? E porque aqui é o foco dele, né? Dos 3 meses com ele. Mas eu tô falando mais como ponto de vista de mãe, claro. E daí você tem que cuidar do casamento, o seu marido, a sua vida social e tudo isso. Com 3 meses, sinceramente, eu não tive vida social, quase não saí de casa. Eu fiquei esperando as vacinas dele, aquelas mais importantes para não ir em lugares com aglomeração. Então, bem dizer, eu só saí com ele pra rua, pra shopping, pra supermercado com 4 meses. E isso é bem difícil, por isso que precisa de bastante distração em casa. Assista filme, faça pipoca, faça uma comida gostosa, convide alguns amigos para vir em casa, né? A família vem, passeia, fica um pouquinho com ele, dá um ar. Pode ficar umas 2 horinhas com ele, você dá uma voltinha com seu marido, ou vai no shopping, ou vai no supermercado. Gente, a sensação pra mim, nos primeiros 3 meses, era ir no supermercado. Eu amava, eu achava o máximo. Só porque não saía, não fazia nada, né? O que eu tenho pra dizer assim, 3 meses, a mãe, você, pessoa, desaparece. Pelo menos, eu tô falando da minha experiência, claro, né? Eu desapareci, assim, no começo, quando eu tinha ajuda, mais ajuda, eu até passava maquiagem e arrumava o cabelo. Depois, caixão. Principalmente por causa desse negócio da amamentação e do sono. Então, assim, eu desapareci e eu acho que eu só fui reaparecer para mais do que os 4 meses. E ainda, como acontece coisas, eu já contei em outro vídeo, deu alergia de maquiagem, eu não tô usando. Você pode olhar. Agora até tô usando óculos, né? Mas assim, deu alergia, eu não tô usando maquiagem nenhuma. Tô buscando produtos que não contenham os componentes que eu não posso usar, né? Ainda não encontrei, então fazer o quê? Sem maquiagem. Né, meu bebê? Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Pega a bolinha. Pega aqui a bolinha. Pega. Então, a gente vai reaparecendo aos poucos, né? Faz parte. Roupa, cabelo, o cabelo sempre preso porque ele puxa. Não posso mais fazer a escova progressiva lá para alisar a franja que eu fazia por causa da amamentação. Não bebe bebida alcoólica, não tô bebendo, ele já tá com quase 9 meses, não tô bebendo só cerveja, 0 álcool por causa disso. Agora no inverno, o vinhozinho que eu queria tanto. Não vai rolar. Mas fazer o que, né? O fato de ser mãe de primeira viagem é bem significativo, porque a gente não tá acostumada com aquilo, nunca viveu, quer controlar tudo, tem medo de tudo,
Ai, tem medo que ele pegue uma doença, tem medo que ele caia, tem medo que ele bata a cabeça, tem medo que ele coloque a mão suja na boca, tem medo que os outros façam alguma coisa, tudo tem medo. Então, eu acho que isso é um fator dificultador bastante grande, porque no segundo filho eu acho que é bem mais tranquilo, a gente relaxa mais. Eu vejo que eu já tô muito mais relaxada do que eu era com a evolução do Pedro, né? Então, acho que isso é influenciador também. Assim, é um baque bastante grande, impactante, como eu falei no começo, porque a gente nunca teve bebê na vida e eu mesma nunca participei, assim, de uma vivência de alguém que teve bebê. Então, pra mim foi tudo novo, tudo diferente. Talvez com outras pessoas não sejam assim, talvez eu seja muito cri-cri, eu sou virginiana, detalhista, perfeccionista, pode ser, tudo isso. Mas pode ser que funcione assim com você também, e por isso que eu tô falando. Assim, no começo o bebê ele é muito delicado, e quando tu sai da maternidade, tu pensa assim, meu Deus, o que eu vou fazer com ele? Mas, depois que ele vem pra casa, tu tem que fazer tantas vezes as coisas, e ele não é tão delicado assim como a gente pensa, que a minha mãe e a minha sogra não sabiam trocar fralda, eu e o Love que sabíamos. O Love até hoje não gosta de colocar roupa nele, e eu sou prática nisso, assim, por causa do bracinho, não sei o que, ele tem medo, né, enfim, não é medo, ele não gosta. E é que nem eu não gosto do banho, ele sempre dá o banho e eu não gosto do banho, só extrema necessidade, porque eu morro de medo de deixar afogar e tem que ficar cuidando, daí tu vai e passa o shampoo ou o sabonete e fica liso, e daí tem aquela banheira, e daí tem que cuidar pra não se desequilibrar, tu não escorregar dentro do box, e daí tem aquele negócio de secar, enfim, eu morro de medo, não gosto. Então assim, o Love só dá banho e eu troco fralda, coloco roupa, seco, né? Quando eu vou secar, fiscaliza tudo, trocar a fralda, olha bem ali a assadura. Na verdade, é bastante simples, assim, é dar mamar, dormir e trocar fralda nos primeiros 3 meses. Eles não fazem tantas coisas diferentes. O que mais importa mesmo é a tua dedicação com relação à amamentação e ele ganhar o peso, que é o que mais preocupa. Daí depois, né, a assadura ali, a troca de fralda. O Pedro teve um problema de não fazer cocô todos os dias. Chegou uma parte, ele ficou até 9 dias sem fazer cocô. Então, isso daí foi uma coisa que me incomodou, que eu ficava controlando, que eu tive que usar supositório. Então, tudo isso bem controlado. No início, nos 3 meses, não digo até acertar o tamanho da fralda, porque eu acho que isso não é isso que faz vazar muito xixi. Muito xixi, vaza muito, molha a cama toda, de madrugada, molha a roupa toda, se é no inverno, tirar todas aquelas roupas, colocar tudo de novo. Então, isso daí é uma coisa que estressa também. E ele faz cocô e xixi de madrugada sempre. Depois de um tempo, ele não faz mais cocô à noite. Por exemplo, o Pedro não faz mais cocô à noite, ele só faz de dia. Então, isso facilita. As roupinhas de não servir, de servir. O frio e o calor é um problema muito grande até hoje para nós, porque eu sinto muito frio e o pai do Pedro sente muito calor. Então sempre era uma discussão. Ai, põe mais roupa, põe menos roupa, cobre ele, não cobre ele. Ai, um saco. E outra coisa também é, depois de 15 dias, o Pedro começou com cólica. E foi aumentando, aumentando. Cólica, 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 cólica. Assim, o ápice da cólica era tarde, mas ele chorava desesperadamente. Eu usei Colikids, eu usei Colicalme pra ver se aliviava. Assim, aliviou um pouco. Passar, não passou. Foi até quase o 4 mês. Sofremos bastante. E ele também tinha cólicas na madrugada, mas parecia cólica de punda e não essa cólica que os bebês têm, que se torce todo e chora desesperadamente. À noite, na madrugada, era assim, ele ficava se retorcendo. Ele tava dormindo, mas ele ficava se retorcendo. Não é aquele sono ferrado, sabe? Então, isso dificultava também as noites, porque ele se mexia ou ele respirava diferente, eu tava lá, alerta. O Love não, ele dormia de roncar, eu não. Eu não podia ficar muito perto dele. Se eu ficasse muito perto dele, eu não dormia nada, porque qualquer mexidinha dele, que o sono deles é irregular e a respiração também. Ele não respira que nem a gente, assim. Quando ele é pequenininho, ele tem a respiração toda irregular. Às vezes, tu fica olhando pra ver se ele tá respirando, porque o teu medo é que ele não respire mais.
Então, assim, eu não dormia quase nada até os 3 meses. Teve épocas que o Love que ficava perto dele pra eu ficar mais longe e tentar dormir mais. A câmera, a babá eletrônica, não me deixava segura. Isso aconteceu comigo, né? Não quer dizer que vai acontecer com todo mundo. Eu sempre fui muito criteriosa, assim. Eu tinha que me garantir que ele estava bem. Me incomodava o colchão, me incomodava o travesseiro se não estava na altura certa, assim, para ele ficar mais altinho. Eu usei muito tempo aquele rolinho segura bebê para ele não, porque senão ele girava no berço. Assim, foram muitas tentativas. A gente fez muita coisa pra tentar me deixar mais tranquila e pra gente tentar dormir melhor também. Pedro, vem cá, meu amor. Vem com a mamãe, ó. Aqui, ó. Ó a bolinha. Pega a bolinha. Ih, não pega não. Vem cá. Nossa, todas essas bolinhas aqui, ó. Ó. Pega. Pega. Pega as bolinhas. Pega. Essas bolinhas, ó. Ó. Ó, amarelinha, ó. Bom, continuando. Tudo vai mudando no sono e também no dia a dia. As tuas rotinas diárias vão mudando conforme as evoluções. Porque primeiro ele só fica deitado, daí coloca ele no EVA deitado. Eu usava esse brinquedinho aqui em cima dele, deitadinho. E ele gostava de ficar mexendo, se interessava. Então isso daí vai mudando. Depois ele começa a querer ficar sentado e não consegue. Daí a gente colocava a almofada de amamentação e ele no meio pra satisfazer a vontade dele, porque ele queria ficar sentado o tempo inteiro. E daí depois ele ficou firminho pra sentar mesmo. E assim vai evoluindo e as tuas rotinas vão mudando. Às vezes tu deixava ele no Moisés e ficava bastante tempo e tu conseguia fazer tudo. Depois ele começava a se mexer no Moisés de um jeito que tu não ficava mais tranquila. E chegou uma hora que a gente cortou o Moisés porque já não estava mais seguro. E assim foi indo, com tudo. Todo o desenvolvimento dele, que é diário, porque nessa idade parece que todo dia tem alguma coisa diferente. E de um dia pro outro, pim! Começa a fazer alguma coisa que não fazia. Então, a tua rotina muda conforme esse desenvolvimento dele. Não dá pra dizer, ai, tu sempre faz isso. Na amamentação, por exemplo, eu não digo que ele mamava de 3 em 3 horas, nem de 2 em 2 horas, nem de 1 em 1 hora, porque era livre demanda. Então, de dia, chorou, mamou, resmungou, mamou, acordou, mamou, dormiu, mamou, enfim. Até porque eu me dediquei pra tirar o complemento, né? E à noite, hoje tá de hora em hora. Antes, nem sei quanto que ele mamava. Sei lá, antes era o Kunan, ele mamava 3 vezes, 3 mamadeiras. Mas no peito não tem padrão. As vacinas a gente tem que seguir direitinho. Eu dei todas no posto até o 3º mês. E só na segunda, que depois repete no 2º mês, que depois repete no 4º mês, deu uma febrezinha e ele ficou mais manhosinho. Fora isso, não deu muita reação. Mas quando dá vacina é um dia que tu fica dedicação muito mais exclusiva, porque se ele tá chorosinho, só quer ficar no colo, só quer ficar no peito, então essa dedicação é assim. E quando ele tá doentinho, a mesma coisa. A troca de fralda no início a quantidade, eu acho que vai de 8 até mais às vezes. E eles fazem xixi, tipo o Pedro, o menino, né? Tira a fralda, tira a torneirinha, molha tudo, coloca uma fraldinha, deixa a fralda ali, a velha, coloca a nova embaixo e depois troca, porque quando for menina, eu sei que tem que cuidar bem a limpeza, a higiene pra não dar infecção urinária, que com os meninos é mais difícil, né?
O banho a gente dá uma vez por dia. Quando ele tá muito cansadinho, quando a gente tá cansado, a gente pula um banho um dia, não tem problema nenhum. As roupas não adianta comprar muita, porque eles crescem muito rápido. No caso do Pedro, ele era magrinho, magrinho, magrinho. E daí depois deu um boom, engordou um monte e nenhuma roupa mais serve. Graças a Deus eu tenho muita gente que me repassa ou me dá de presente. E isso é muito bom, facilita. Outra coisa das fraldas, a gente fez assim, eu pedi PMG no meu chá de bebê. Bem poucas P, mais MG. E daí, então, quando ele nasceu, a gente comprou RN e foi comprando até a hora que a gente achou que não servia mais. Depois começou a usar P, depois a gente teve que comprar mais uns 2 pacotes de P, porque achava que a M ainda era grande, e assim foi evoluindo. Eu sugiro isso também para não perder fralda, né? De primeiro a 3 meses e mais do que 3 meses a gente filma e fotografa tudo deles e cada piscadinha, cada viradinha de cabeça a gente acha o máximo e é lindo, tem que registrar mesmo. E uma dica que eu dou é usar o Fotos do Gmail, do Google. É photos.com, eu acho, o endereço. Quem tem Gmail, coloca lá no Fotos. É o símbolo de um catavento colorido e é armazenamento ilimitado, que tu pode guardar todas as tuas fotos ali. Ele, inclusive, se tu tira várias fotos, assim, em sequência, ele faz uma animação. Se tu tira várias fotos num dia ou filmes também, ele junta tudo e faz um filmezinho dos vídeos. Então, o Fotos é muito útil pra guardar, porque a gente tira muita foto, muita coisa, vídeo e tudo, e aí tu quer guardar isso pra depois tu veres, né, quando eles forem maiores. Então, às vezes tem problema, assim, de armazenamento, então a dica que eu dou é usar o Fotos. Outra coisa que eu achei, assim, difícil nos primeiros 3 meses... Opa! Opa! Aqui, ó, a mamãe vai colocar aqui embaixo. Vem aqui. Vem aqui. Outra coisa difícil é achar um pediatra que encaixe. Eu fui em 5 pediatras diferentes até achar o que eu gostei realmente, que eu tivesse confiança, que batesse comigo, que nós dois gostássemos, que a gente tirasse dúvida. Ele atende até pelo WhatsApp, ele faz ligação, ele é disponível, a agenda dele não é muito lotada. Então tudo isso influencia na escolha de um pediatra, e até o 3º mês pra mim foi difícil até eu ficar tranquila de escolher o pediatra que me deixasse confiante, segura na vivência ali com o bebê, e o que tinha que fazer, o que tinha que cuidar e tudo. Outra coisa é brincadeiras. No começo parece que eles não fazem nada, daí começa com esse negocinho que eu mostrei pra vocês, começa a mostrar coisinhas coloridas. Por exemplo, no trocador tinha o ferrinho do mosquiteiro, a gente pendurava girafinha, pendurava um negocinho que fazia barulho e ele adorava, ele brincava mesmo. Eu também colocava pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro, pra testar a visãozinha. Então, eles têm uma forma de brincadeira que é menor, claro, do que depois quando eles são maiores, mas tem. A televisão, por exemplo, tem muita gente, não deixa ver televisão, não sei o que, não sei o que. E eu precisava comer. Como que eu vou comer? Com ele junto? Não dava. Então, o que eu fiz? Colocava ele deitadinho aqui no EVA e coloquei o Mundo do Bita. Quem começou isso foi o Love, né? O Bita foi o primeiro, assim, ele adora o Bita e os animais. Até o aniversário dele, de 1 ano, vai ser Bita, né? Então, daí, a gente deixava, não é aquela coisa alienada, tipo, o dia todo na televisão. Não, quando a gente precisava comer ou precisava tomar banho, a gente colocava no Bita. Mas é assim, no máximo 30 minutos. Ou então no carro, tá chorando horrores no bebê conforto, põe um pouquinho do Bita pra ele se acalmar. Então, só nessas situações, não o dia todo. Mas eu não sou assim, pelo amor de Deus, televisão, até os 6 meses não pode, vai afetar a concentração, não sei o que. Eu acho assim que são necessidades, cada família tem a sua rotina, as suas necessidades, enfim, se for necessário, tudo bem. Bom, nesses 3 meses, né, quando ele completou 3 meses, eu tirei o bico e a mamadeira porque eu consegui a amamentação exclusiva.
isso foi o que aconteceu com o Pedro, né? Foi bem tranquilo tirar, ele não sofreu, não reclamou nem nada. Outra coisa são, a última coisa, né, dos 3 meses, são os gastos. Quando eu saí da maternidade, eu gastei muito com farmácia por causa que eu fiz cesárea. Então, assim, eu fiquei 2 semanas com dor e depois as dores continuaram não na cesárea, mas sim com relação ao peito. E eu gastei com medicamentos depois da cesárea comigo. Com ele, nos primeiros 3 meses, eu gastei com remédio para dor, remédio para cólica, o Colicalm e o Colikids. O Colicalm é importado, então ele é mais caro, acho que é 100 ou 200 reais, não me lembro. Comprei pela internet. Tutti Baby, acho que foi o site que a gente comprou. Veio lacradinho, tudo direitinho, porque às vezes a gente não acha um que tenha confiança, né? O Flagaz eu dou pra ele também pra gases. Então, o que fez a gente mais gastar no começo foram as fraldas RN, porque a gente não tinha pedido, né? Porque não sabia quanto que ia dar. E o NAN, porque eu tive que complementar. Então, o NAN também ia bastante. Daí a gente gastou também com, tipo, mamadeira, bico e esterilizador de itens. Mas depois diminuiu significativamente, porque daí eu cortei o NAN, e daí a gente não usou mais. Daí começou a usar as fraldas que eu tinha ganho no chá de bebê. E daí só ficou remédio para dor e o Flagaz, né? O Pratium e o Flagaz. Não, nada muito, assim, nada de muito gasto. Mas sempre tem, assim, tipo, o Love adora fazer as brincadeirinhas, não sei o que, daí vê o que ele tem no momento, né? O que ele tá pedindo no momento. Daí compra uma bola, compra esse tecladinho aqui. Então, assim, conforme a evolução, tu vai gastando daí, talvez com os brinquedinhos, né? Mas, basicamente, assim, nos primeiros 3 meses eu não gastei muito. Daí depois, 4 meses pra frente, roupa e, né, outras coisas. Eu acho que eu falei tudo. Não sei, eu fiz um resuminho aqui, tentei falar tudo que eu lembrei. Mas pode ser que eu tenha esquecido alguma coisa, né? Não sei, nessa coisa toda, né? Nesse turbilhão. Nesse turbilhão de emoções. Mas se você ficou com alguma dúvida de alguma coisa que eu falei aqui ou que eu deixei de falar, deixa aí nos comentários que eu respondo. Porque às vezes, né, acaba esquecendo ou não aconteceu comigo, não sei. Então, assim, deixa nos comentários que assim que eu puder eu respondo aí pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma sugestão de vídeo que vocês queiram que eu grave, assim, da minha experiência, alguma coisa assim, deixe também ali nos comentários que eu vou tentar gravar tudo pra vocês com relação a essa vivência de mãe de primeira viagem. Do Pedro, né, Pedro? Cai, rola, é uma coisa incrível. Daí chora, daí mama, daí dorme. Né, Pichuco? Gatão. Então tá. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, né? Diz tchau, tchau aqui, Pedro. Vem, vem. Diz tchau, tchau. Tchau. Olha lá o Pedro, ó. Tchau. Vai brincar, vai, meu amor. Vamos brincar. Vamos. Agora a mamãe vai brincar. A mamãe já trabalhou. A mamãe já trabalhou. Agora a mamãe vai brincar com o Pedro.
Dá oi aqui. Oi. 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 Ó, quem chegou, Pedro. A mamãe chegou. Filho, tu quer conversar? Tu quer falar com a vovó? Diz, eu quero conversar. É, já quero conversar. Não quer sentar, meu Deus, porque é muito pequititinho para sentar. Foi muito pequititinho para sentar. É, tu é muito pequititinha. É, tu é muito pequititinho para sentar. Que foi? Que foi? Que foi, meu pequeno? Que tu tá com essa cara? Hã? Vai, homem-bomba. Oi. Homem-bomba. Oi. Cadê você? Cadê o papai do Pedro? Oi. Cadê o papai do Pedro? Azul! Oi. Olha só, papai! Azul, Oi. papaizinho, é? Quanta gente, quanta gente. Oi! Oi, meu bebê! Oi! Oi! Tudo bem? A árvore da montanha, ei, iaô! A árvore da montanha, ei, iaô! A árvore da montanha, ei, iaô! Fala, bom dia, vovô! Bom dia, tu tá de parabéns hoje! Manda beijo pro vovô! Mua, mua. Isso, manda um sorrisão pro vovô, manda! Ah! Meu Deus, só tá caindo já! Oi, Pedro, tá sentado? Olha aqui pra mamãe! Que lado que ele vira a cabeça? Ai, vai cair pra frente! Se força aí, segura a cabeça. Oi, oi. Onde é que tu vai? Eu tô faceira, eu fiz cocô. Se arruma, vem. Vem pra cá, ó. Pra cá, ó. E você quer, Selva? Quer se jogar? Ó. Tô quase sentada, mãe. Esquenta. Ai, não empurra, mãe. Ó. Ai, que lindo. Fica se divertindo aí, é? Assim eu gosto, pai. É. De cara no chão eu não gosto. Ele sonha e fica fazendo, beijando a boca, muito engraçado.